Oi gente, eu sou a Kiz e esse é o canal Programação Dinâmica. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de dicas do Pandas. Eu vou explorar mais um método aqui com vocês. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aqui, além de um espaço de ensino de programação com aulas comigo e com o Alisson, é também um espaço em que a gente discute tecnologia. Então vamos nessa. No vídeo de hoje eu vou partir de mais um comentário que foi feito em vídeos anteriores aqui no canal para propor uma discussão interessante sobre alguns métodos aqui. O comentário é do Richard e ele disse assim: Olá, pergunta um pouco fora do tema do vídeo, mas como eu posso fazer um sort nos valores de um describe? Tipo, eu quero fazer algo nesse sentido, describe.sortValuesMin, só que ele não me permite organizar o describe pelo min, por exemplo. Sabe como fazer? Primeiramente, eu queria agradecer o Richard por esse comentário e a todo mundo que tem comentado nos vídeos. Tem muitos comentários interessantes que vão dar futuros vídeos. Eu tenho gostado muito da interação, tenho aproveitado para responder o pessoal. Então, se você é uma pessoa que também tem uma dúvida ou algo que você acha que vale a pena ser discutido aqui nessa série ou no canal como um todo, deixa aqui no comentário para mim. E eu achei essa pergunta interessante porque me parece útil, né? E aí eu resolvi usar esse comentário também como uma forma de dividir com vocês um pouco do meu processo de raciocínio, meu processo de aprendizado, de alguma forma. E como que, quando eu tenho uma dúvida, como que eu faço para investigar? Como que eu utilizo o conhecimento que eu já tenho, por exemplo, para responder a alguma pergunta nova que eu ainda não me deparei naquele formato específico? Então tá bom, ele está dizendo, na verdade, afirmando que não tem como fazer um sort values min no describe. Isso é uma questão também que é a primeira que a gente tem que questionar. Será que realmente não tem? Será que ele está usando sort values da maneira correta ou não? E como a gente pode ter certeza se é possível ou não usar um sort values depois do describe, assim como ele sugeriu. E aqui eu vou utilizar um conjunto de dados qualquer, é o que eu já venho utilizando nos outros vídeos, mas não tem problema, você pode utilizar aí o conjunto de dados que você tiver para importar como um data frame. Eu vou aqui fazer um head, ok. Mas o que eu acho mais interessante é eu fazer primeiro um describe do meu dataset. Então, para quem não sabe, o describe ele é um descritor do data frame, ele calcula essas métricas aqui para todas as colunas do seu data frame. A princípio, ele calcula para todas as colunas numéricas, mas você também tem como pedir para ele calcular para todas as outras. Esse método ele é realmente muito útil, em geral, quando a gente está conhecendo um dataset, fazendo uma análise exploratória. Um dos primeiros métodos que a gente vai olhar é esse, assim como também um método que eu já usei muito aqui, que é o info, que nos dá informações resumidas sobre os dados, né? Mas legal. Para a gente saber se o sort values é possível no describe, a gente tem que entender qual é a natureza do describe. Então, o que esse método está retornando aqui para a gente, que é esse objeto aqui visual, mas que objeto é esse? De que tipo ele é? Será que esse cara aqui, ele é um data frame? Essas foram as perguntas que eu comecei a me perguntar para tentar investigar como responder a pergunta do Richard. Uma forma de a gente saber o que o describe vai retornar, que tipo de coisa ele está retornando para a gente, é a gente consultar a documentação. Então, abrindo aqui a documentação do método describe, a gente tem primeiro, em toda a documentação de método aqui do Pandas, em geral, em todas as documentações bem feitas, a gente tem a assinatura do método. Então, de que forma a gente utiliza ele? E aqui ele está me dizendo que eu uso um objeto dataframe.describe, ok? E chamo o método passando determinados parâmetros. Legal, e isso aqui ele indica já o tipo de retorno, que ele está falando frame or series. Mas se você ficar na dúvida, não entender o que ele está especificando ali, você pode ainda olhar aqui embaixo, que depois que ele apresenta os parâmetros do método, ele apresenta o que esse método retorna. Ele está falando que o método retorna uma série ou um data frame. Uma vez que eu sei que isso é um data frame, agora acende a luz na minha cabeça. Deve existir, então, uma forma de ordenar esses valores. Por quê? Porque o sort values, ele é um método, esse método que o Richard mencionou, ele é um método que eu utilizo com séries ou data frames. Então, se o describe me retorna um data frame, deve haver uma maneira de eu ordenar. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é testar o que o Richard falou que não funciona para verificar se de fato funciona. Então, eu vou fazer exatamente como ele falou. E boto o min. Vou apagar aqui. Esse cara, beleza. E aí nos deu um erro. Bom, por que deu esse erro? Como que a gente pode descobrir o que a gente está errando nesse método? Se a gente já sabe que esse cara retorna um data frame, que o sort values deveria funcionar.
Eu já sei, eu já tenho uma intuição de porquê, mas eu queria mostrar pra vocês que, de fato, seguindo o raciocínio do Richard, não funciona, ele tá correto nisso, mas existe um motivo para isso. E eu vou abrir de novo a documentação para que a gente possa discutir isso melhor com mais clareza. Então, daqui, essa documentação do Sort Values, a gente vê que ele é um método que pode ser utilizado com data frame, então a gente está utilizando ele corretamente, e a gente já vê aqui de cara que existe esse parâmetro by, que é o parâmetro que indica por qual coluna, enfim, por qual variável a gente vai ordenar esse data frame. Então, a próxima coisa que eu vou tentar é passar by min e ver se funciona. E aqui, pessoal, eu tô fazendo esse processo bem mastigado, bem passo a passo, porque eu quero que vocês raciocinem junto comigo ao invés de eu dar a resposta correta de cara. Eu já sei a resposta, como eu falei, mas não é isso que eu quero hoje. Eu quero ajudar vocês a pensarem comigo. Então, eu vou usar aqui by. Ok, não funcionou. E agora a gente tem que se perguntar, lembre que a gente está investigando, a gente está vendo como a gente faz uma pesquisa. Uma coisa que a gente pode fazer então é dar uma olhada no describe para entender. Bom, eu coloquei o min e não funcionou. Vamos fazer um teste? Se eu colocar, por exemplo, essa coluna aqui, será que funciona? É um chute. Funciona. Interessante. Então não funcionou com o min, que é um cara que está aqui como índice, mas funciona como coluna. E a gente pode voltar na documentação para entender por que isso acontece. E a gente vai se deparar com uma variável que é essa aqui, ó, axis igual a 0. Isso significa que, por padrão, ele ordena o eixo 0 segundo o eixo 1. Então, eu indico uma coluna para ele ordenar o eixo de índices, o eixo vertical. Isso indica que, se eu passar para ele, então, o eixo 1, que é o eixo das colunas, ele vai ordenar as colunas segundo o eixo 0, que é o eixo do índice. E é exatamente isso que a gente precisa. A gente quer ordenar as colunas, os elementos das colunas, segundo um parâmetro que está no nosso eixo índice. Então, o que a gente tem que fazer? A gente pede para ele ordenar por média e a gente passa eixo axis 1. E a mágica acontece. Ele está ordenando essas colunas pela média. Então, essa linha aqui, ó, ela está na ordem crescente. A gente pode também, ó, utilizar um parâmetro que é desse método, ascending fold, significa organiza em ordem decrescente. Funciona também, ó, você vê que as colunas mudaram de ordem. Deixa eu voltar para o padrão. Interessante. Bom, a forma como eu escolhi resolver esse problema foi modificar esse parâmetro aqui, que é a forma que parece bem intuitiva, utilizando a documentação. Mas eu poderia ter resolvido esse problema de outra forma, que é a seguinte: quando eu faço isso não funciona porque esse cara aqui está no eixo de índice, a gente já entendeu isso. E o que acontece se eu, então, fizer uma transposição desse data frame? Eu transformar o que é coluna em linha e o que é linha em coluna. Agora, o nosso min vai estar num lugar correto e a gente vai conseguir fazer o sort values. E como a gente faz isso? Que é exatamente a dica que eu quero dar mais aqui para vocês. Existe essa forma aqui, ó, na verdade eu vou fazer aqui embaixo. Ó, methods describe, ok? Se eu escrever .t, olha que mágica, eu vou fazer a transposição desse data frame. Legal! Talvez muitos já conheciam isso, eu acho que é uma diquinha super curta, super interessante que eu queria compartilhar com vocês. E agora, quando a gente tem um data frame transposto, a gente pode fazer o quê? Ordenar por uma coluna. E aí eu vou fazer aqui em cima, describe.t, sort values by min. E aí a gente tem, então, que esse cara aqui está ordenado pela média. Então, pessoal, voltando para o comentário do Richard, a gente tem a seguinte questão. Existiam dois motivos pelo qual essa forma como ele tentou fazer o sort values não funcionava. A primeira delas, talvez até fácil de identificar, é o sort values exige que você passe para ele o parâmetro para a variável by, para o parâmetro by, né? Que você indique a variável que você quer ordenar no parâmetro by. Ele não usou isso aqui. E mais do que isso, ainda que ele colocasse o by, não iria funcionar. Por quê? Porque ele não estava indicando o eixo que tinha que ser utilizado para fazer a sua ordenação. Por padrão, o método vai utilizar o eixo 0, que é o eixo justamente onde está o min, e aí não vai funcionar. Então, a gente resolveu a dúvida dele, a gente conseguiu refletir um pouco sobre como fazer isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco desse processo, de como eu faço para investigar, quando eu tenho uma dúvida ou quando alguém me pergunta sobre alguma coisa.
Então eu espero que esse vídeo tenha sido muito efetivo nesse sentido. Eu queria aproveitar para dividir com vocês que a gente liberou essa semana uma campanha no Apoia-se para todo mundo que assiste os nossos vídeos e tem vontade de nos ajudar também financeiramente. Vocês podem observar que a gente faz muito vídeo gratuito, a gente acredita muito na educação gratuita, a gente coloca muito esforço e muita qualidade, e por conta disso, muita gente já vinha pedindo para a gente liberar uma forma de apoio, está liberada. Então, você pode contribuir com qualquer valor, a partir de R$5, é uma contribuição mensal para que você, que acompanha o canal, que gosta muito, que curte, que quer ver esse trabalho continuando, possa nos ajudar da forma que você puder. Então é isso, pessoal. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixe seu like, deixe suas dúvidas e sugestões, compartilhe esse vídeo. Muito obrigada e até a próxima!